Olá, meu amigo e amiga, e está chegando a hora. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, foi finalizada mais uma fase com os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelas defesas dos membros da ORCRIM, da figura do inelegível. A partir de agora, nós teremos um pouquinho mais adiante as alegações finais da Procuradoria-Geral da República e também das defesas dos membros da ORCRIM. Nesse meio termo, podemos ter uma série de situações ainda, para que não haja nenhum tipo de questões levantadas sobre a legitimidade e a legalidade desse processo todo. E agorinha mesmo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que na próxima semana, agora, os réus sejam ouvidos. Nós não sabemos se as audiências ali serão transmitidas pela TV Justiça. Provavelmente não. Deve-se seguir o mesmo critério, até para que não haja nenhum tipo de espetacularização das aparições ali dos réus, eles tentando ali fazer alguma coisa para comover a opinião pública. Então é provável que só quando tivermos ali na fase de julgamentos que a gente tem acesso a essas imagens. No entanto, a imprensa estará presente e a gente pode, inclusive mais à frente, ter mais um incidente no meio dessa história, que é a provocação ali de uma cariação, porque provavelmente alguns desses depoimentos prestados pelos réus vão entrar em conflito. E aí o ministro Alexandre de Moraes pode requerer, ou o próprio Procurador-Geral da República, ou as defesas, que sejam confrontados ali os próprios réus, para que os magistrados tenham ali uma visão de quem está contando a verdade ou não. E você já sabe, no meio dessa história, quem é o maior mentiroso do planeta. Pois bem, então a fila está andando. Para não termos dúvida, a matéria saiu agora, né? Essa aqui. Trama golpista. Moraes marca interrogatório de Bolsonaro e outros réus para a próxima semana. Moraes marcou depoimentos dos réus para segunda-feira, dia 9. Mauro Cid será o primeiro a ser ouvido. Investigados têm o direito de permanecer em silêncio. Bom, a sequência é essa aqui, ó. Alexandre Ramagem, eu não sei se eles vão pegar esses depoimentos dos réus por ordem alfabética. Aqui está em ordem alfabética. Alexandre Ramagem, Almir Ganier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. O interessante é o seguinte, e a data derradeira para esses depoimentos será a sexta-feira 13. Gente, são números, né, cabalísticos aí para deixar a gente bem atordoada, né? Bom, vou continuar aqui nos nossos temas, mas eu não posso me esquecer de convidar você que está chegando agora no nosso portal para se inscrever aqui conosco. Você vem aqui participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. É sempre muito importante, gente, nessa abertura dos nossos encontros, a gente faz esses lembretes, porque as pessoas vão chegando exatamente quando a gente faz esses lembretes. Quando eu não faço, gente, sabe o que acontece? O número de pessoas que chegam no dia acaba não se inscrevendo. Então, é importante, né, para cada vez mais pessoas como você estarem aqui no nosso portal. Lembrando que nós temos também o nosso novo canal de cortes, tá legal? Se inscreva lá também, tá? Bom, líder do PT, Lindbergh, presta depoimento em inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. Bom, o Lindbergh arrolou ali todos os crimes que o Dudu Bananinha está cometendo com essa tentativa de criar obstáculos ao julgamento do papai, à condenação do papai. Polícia Federal abriu investigação para apurar se o filho de Jair Bolsonaro está atuando para atrapalhar o andamento do processo que investiga uma trama golpista para manter o ex-presidente no poder. Tem uma coisa muito engraçada que é o seguinte, né? Eu fico vendo depoimento desses bolsonaristas, né, essa gente nas redes sociais, né, eles falam, porque nós combatemos a corrupção, enfim, ficam com esse discurso, né, extremamente moralista, enfim, como se todo mundo, exceto eles, tivesse algum tipo de aproximação com a corrupção, que todos adorássemos corruptos, né? Enfim, essas santas criaturas, eles sempre omitem o fato deles estarem sendo liderados, ou eles estarem dentro de um partido, de um ladrão que foi condenado por roubar dinheiro público, que foi o senhor Valdemar da Costa Neto. Então, até onde vai a ética dessa gente, né? São todos muito caras de paus, né? Bom, então o Lindbergh vai colocar tudo que está acontecendo com o Dudu, que o Dudu Bananinha está provocando.
Só que o Dudu Bananinha, ele realmente tem um cérebro de banana. Ele fez um vídeo aqui fazendo uma reação sobre uma fala de Lindbergh Faria. E na fala dele, aliás, Lindbergh Farias, na fala dele, ele demonstra uma ignorância tão grande, só que tem um negócio, né? A ignorância sobre a lei não significa que o ignorante não seja responsabilizado por infringir a lei, porque senão todo mundo cometeria algum tipo de crime dizendo, não, eu sou ignorante, eu sou uma topeira, eu sou uma besta quadrada. Bom, no caso do Bananinha, nós já sabemos que ele não tem muita inteligência, e nesse caso a falta de inteligência não o livrará da cadeia. Vou pegar um trecho aqui dele fazendo a reação, porque a burrice chega a ser um negócio assim bizarro, né? Vamos lá. Autoridades americanas e dos valores norte-americanos, que é a democracia mais Aliás, como ele fala dos Estados Unidos, é impressionante, né, como essa criatura fala, né? longeva da história ocidental. A democracia, eles enchem a boca, né? Os Estados Unidos, a democracia, né? Esse mito da democracia norte-americana está caindo por terra, mais pessoas estão colocando lupas. Desde os processos eleitorais conturbados lá nos Estados Unidos, desde que Trump fez a confusão que fez, tentou destruir a democracia, né, que eles cultuavam tanto, e conseguiu de um certo modo, ficou muito manchada a história dos Estados Unidos nesse capítulo de democracia, né? Mas vamos lá. Segundo, Assim, ele coloca aqui o trecho do Lindbergh. O Lindbergh falando coação, que o Dudu Bananinha está cometendo coação no curso do processo. Vai ter um julgamento. Coação no curso do processo. Isso eu já expliquei, mas vou falar de novo aqui. Não tem como eu exercer coação de meio lícito. Olha só, então ele está partindo da ideia que nos Estados Unidos, tudo que ele está fazendo lá tem uma licitude lá. Bom, de fato, um deputado brasileiro, um cidadão brasileiro, conversar com um cidadão norte-americano não tem problema nenhum. Agora, se esse cidadão norte-americano ele tem poder e você está querendo influenciar o uso desse poder para atrapalhar num processo num país como o nosso, evidentemente, se esse indivíduo, se essa nação tem algum poder mesmo de constranger o nosso país, as nossas autoridades, é claro que nós estamos diante de uma conduta criminosa prevista no nosso território, no Código Penal brasileiro. Algo que está na legislação mas aí a criatura vai. Americana já não está mais no território do criminoso, do ilegal. Se eu estou cometendo algum tipo de delito, coação mediante processo, então... Não é coação mediante processo, né? É coação ao processo, enfim, ou coação do julgamento mediante algum processo de coação. Acho que era isso que você estava querendo dizer, né? Mas ele está dizendo, bom, se eu estou tentando fazer algum tipo de coação, então... Então, o Marco Rubio, que fez aquela declaração falando que é provável que o Moraes seja sancionado, também está em curso, no mesmo tipo de crime. Mas, gente, não dá. Desculpa, a gente fica pensando assim, como é que a gente classifica uma criatura dessa, né? É uma besta fera, né? Porque o Marco Rubio não está com um processo no Brasil e com nenhum interesse aqui no Brasil para fazer qualquer tipo de constrangimento à autoridade brasileira para livrar a cara dele ou livrar a cara do pai. Já o Dudu Bananinha é interessado no processo. O senhor Marco Rubio, ele não está sujeito à jurisdição brasileira, mas o senhor Dudu Bananinha está. Então o cara vem com essa, né? Olha, se eu estou sujeito à norma, o Marco Rubio também está. O senhor devia conversar com o Marco Rubio sobre isso para ele ver a dimensão da sua inteligência, né? Pois bem, vamos com mais um trechinho aqui. Ou não. E outra coisa, eu não tenho o poder da caneta. O que eu faço aqui é levar as verdades às autoridades americanas. Para que o senhor está levando verdades às autoridades americanas, senão na intenção de constranger o devido processo legal no nosso país? Graças a Deus, tem aberto as portas. Eles estão mudando daquele regime de colocar a agenda woke adiante, de só... E aí vem, né, as loucuras umas atrás das outras, né? Bom, os canais de direita vão com essa aqui repercutindo cada um de um jeito que pode, né? Eleição sem Bolsonaro pode não ser reconhecida pelos Estados Unidos. Então, quer dizer, então nós temos que deixar criminosos disputar eleições aqui no nosso país, porque eleição boa é eleição com criminoso. Quanto mais criminoso, bandido, mais democrático é. Isso na cabeça da extrema-direita. Só que não vai colar, não.
vai ter eleição sem Bolsonaro e os Estados Unidos reconhecerão as eleições do nosso país, como todo mundo reconhecerá também. Então, podem tirar o cavalinho da chuva. O presidente Lula hoje mais cedo falou, eu comentei com vocês, de que entrou no radar dele a importância de eleição para o Senado aqui no Brasil. Precisamos ganhar a maioria no Senado, senão vão avacalhar o STF, diz Lula. Na sequência, eu esqueci até de comentar com vocês. O presidente Lula ele não pode perder de vista que os inimigos da democracia, os inimigos do progressismo, melhor dizendo, né? Porque mesmo os canais de direita, os grandes jornalões, né, atualmente eles não atuaram contra a democracia. Atuaram no passado, mas agora não, vamos ser justos, né? Mas o presidente ele não pode perder de vista que essa gente que tem os grandes veículos de comunicação, eles defendem uma classe social que é microscópica e que se conflita nos seus interesses com os interesses da maior parte do povo brasileiro. E eles detêm os veículos de comunicação e, portanto, eles nunca darão trégua. Hoje, no editorial do Estadão, a mensagem do presidente Lula é essa aqui, ó, profeta de Araque. Como não governa, Lula da Silva faz comícios caçando votos antes da hora e posando de Messias, como na Paraíba, onde se apresentou como enviado de Deus para levar água ao sertão. Então eles distorcem o que fez o presidente Lula ali, mas isso dá uma dimensão que o senhor Sidônio, o ministro da SECOM, tem que dar uma chacoalhada na comunicação, porque é só pancada todo dia de todos os lados, ficamos nós aqui tentando defender uma coisa aqui, outra acolá, né? Bom, e aí, para fechar o nosso encontro de hoje, essa notícia aqui que mostra que tem gente da extrema-direita, tem governos genocidas que estão provocando um desgaste ao Estado de Israel, com reflexo ao povo judeu, que é um negócio impressionante. Ninguém está fazendo mais mal ao povo judeu nas últimas décadas do que o próprio Benjamin Netanyahu. Embaixadora diz que é irrelevante perguntar quantas crianças Israel matou. Gente, eu peguei o programa, eu fui atrás desse programa, e foi impressionante o que se viu, tá? Vou colocar aqui só um trechinho aqui. O apresentador, o Piers Morgan, da Inglaterra, ele deu tanta sapatada aqui nessa embaixadora de Israel, e é o seguinte, não adianta ela ficar nervosa, porque o que está se passando para o mundo é que o governo de Israel está praticando um genocídio a céu aberto contra o povo palestino. Ele mostra aqui nessas arguições, olha, ele fala, eu condenei o que fez o Hamas, o terrorismo que fez o Hamas, eu achei justa a ação de Israel, só que agora é o seguinte, não dá para esconder, Israel está se convertendo numa nação pária. Está em inglês aqui, mas eu coloquei a legenda em português e eu falo aqui em cima aqui para as pessoas que pedem para eu fazer isso sempre, né? Então vamos lá. Well, who's volunteering there to demilitarize the Gaza Strip? With respect, Ambassador, you clearly don't achieve it with Aí ele fala assim, com todo respeito, embaixadora, você claramente não the way that consegue. you're trying to achieve it. All you're achieving is O que vocês estão fazendo, vocês não estão conseguindo resolver o problema lá, já que vocês dizem que estão combatendo o terrorismo. Então mesmo, né? Mas, enfim, mas não está resolvendo. moment is making Israel more and more of a global pariah. When only a few days Vocês estão transformando Israel cada vez mais num pária global. ago, you have 2 doctors in Gaza who have Aí 10 ele fala daquele casal de médicos, né, que eu mostrei aqui, o casal de médicos que com 10 filhos e perderam 9. Aliás, eu fiquei sabendo hoje que o pai sobrevivente acabou também não resistindo e morreu também, né? children, and 9 of them are killed in a bombardment by your forces. That doesn't make people feel, oh, this is all going great. It makes people Ele think está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo não está deixando ninguém olhando para isso, falando assim, olha, está indo tudo bem, vocês estão acertando. that you're waging a systematic destruction, not just of property and of land, but Vocês estão also fazendo uma destruição sistemática de propriedade de tudo, né? of children. And that's what's E, obviamente das crianças também, né? happening. Here's- The percentage of children that you're killing compared to Agora, the vocês sabem o percentual de crianças que vocês estão matando? percentage of you're killing of Hamas terrorists. What is it? Do you know? Gente, foi um negócio constrangedor. Aí a embaixadora falou assim, e você sabe quantas pessoas, quantas crianças alemãs os ingleses mataram? Você sabe quantas crianças iraquianas os americanos mataram? Como se esse tipo de paralelo, isso fosse alguma justificativa legitimadora para se matar criança em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo, né? Gente,
Mas é isso aí, olha. Enfim, nosso canal aqui, nosso espaço aqui é um canal humanista e nós não deixaremos passar essas coisas em branco todas as vezes que elas vierem à tona, e quando não vierem à tona, a gente puxa para que as pessoas tenham reflexões sobre elas, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo portal. Tchau!